A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Essa música nordestina, como acontece com a maioria delas, focaliza uma situação de falta de chuva e falta de água para tudo, para a agricultura, para criar gado. E aqui nós estamos vendo, focalizando essa área que a gente nota que é uma baixada, uma depressão no terreno. Nós estamos às margens de uma represa de água, de um açude. E a gente vê plantas. Se tem plantas verdes é porque tem chuva. E tem até lavoura, o milharal aí. Mas a gente não vê a água represada do açude. Se a gente subir um pouco mais a nossa câmera, é possível ver o pequeno lago que se juntou lá no porão do açude, a mais ou menos 50 metros daqui de onde nós estamos. Essa água, toda a água é proveniente das chuvas. E esse ano choveu aqui, até agora, de janeiro, do dia 8 de fevereiro até agora, de 2026, nós estamos em julho, 390 milímetros. E o inverno normal aqui, a média seria de 700 milímetros. E como nós já estamos no final da estação chuvosa, é comum chover aqui no máximo de janeiro a julho. E há período em que chove de janeiro a março, quando é tempo de El Ninho. E nós estamos vendo 390 milímetros, que significa 390 milhões de litros por quilômetro quadrado. E a bacia desse pequeno riacho, nessa depressão, até aqui onde nós estamos, tem cerca de 2 quilômetros quadrados, a bacia hidrográfica. E não tem água no açude. Por quê? Porque essas chuvas são distanciadas uma da outra em até 20 dias. Passa até 20 dias sem cair chuva aqui durante o período chuvoso. E como a fuga de água aqui é extraordinária por conta dos elementos da natureza, principalmente agora com aquecimento global, El Ninho, não tem água no açude. E se não tem água no açude, significa dizer que quando terminar a estação chuvosa, não tem nenhuma água aqui para o gado beber e nem para se fazer agricultura. Mas surpreende a massa vegetal que surgiu aqui com essa pequena, vamos dizer assim, pequeno volume de chuvas extraordinário, que significa alimento para o gado. Poderíamos chamar de pasto para o gado comer. Mas se a gente dá um close aqui, circulando a nossa câmera, não se vê um animal aqui nessa área. Por quê? O homem já tem a ideia de que as chuvas vão cessar aqui em breve. E nós já temos um fenômeno chamado El Ninho, que começou agora no mês de julho, em todo o mundo, em todo o planeta. E aqui o El Ninho traz seca, enquanto que outras áreas do Brasil traz muita chuva, como é o caso da região sul. E aqui nós estamos no Nordeste,
do chamado Agreste do Nordeste. E não tem água nos açudes. Tem açude no Rio Grande do Norte, no Sertão, por exemplo, que está com menos de 10% da sua capacidade de água armazenada, porque aí, mesmo o homem que estuda, não tem uma informação científica, porque o açude foi criado para armazenar água como reservatório, para captar e armazenar água da chuva, para se disponibilizar dessa água quando não tem chuva, ou seja, no verão seco, quando passa até 200 dias sem cair um pingo d'água aqui, um pingo d'água de chuva. Então nós estamos vendo aqui que não tem água no reservatório. E como a gente disse, tem um fenômeno chamado El Niño, que só começou a atuar agora em julho, quando a estação chuvosa já tinha acabado. Por isso caiu 390 milímetros de chuvas aqui nessa área em 2026. E já estamos com certeza no final da estação chuvosa. Então o homem, o cientista que estuda os problemas climáticos, pode ter se surpreendido em ter caído 390 milímetros de chuva aqui, com a presença do El Niño. Só que o El Niño só começou a atuar em julho, agora recentemente, portanto ele não teve interferência na situação climática. Se fosse o fenômeno La Niña, seria o contrário, teria já chovido aqui no mínimo 800 milímetros. E a média de chuva aqui no Agreste seria de 700 milímetros, então choveu 390 milímetros, 390 litros por metro quadrado. Isso de fevereiro até agora, de julho de 2026, o que não é suficiente para juntar água em açude. Primeiro porque chuva de 30 milímetros para baixo não tem água corrente no riacho, portanto não chega água no açude, senão aquela que vem diretamente da nuvem, a chuva precipitada diretamente na represa, na área da represa. Então nós estamos aqui mostrando o mato, o pasto, gramíneas, relva, que surgiram aqui com essas chuvas, que em princípio seria a ração para alimentar o gado. Só que depois de 60 dias após a última chuva do ano, nenhuma dessas plantas existe aqui. São plantas de pequeno ciclo de vida, que seca e morre. Mas existe forma de criar plantas aqui nessa área do Nordeste que possam ter vida longa para alimentar o gado. Por exemplo, planta a nível de árvore. O homem aqui não conhece nenhuma planta a nível de árvore que seja alimento do gado, ou seja, que seja ração, forragem para o gado se alimentar, mas existe. Existe uma planta, uma árvore de médio porte chamada sabiá, ou sansão do campo, que é planta nativa dessa área do Brasil, que é árvore de longa vida, que pode viver 60, 70 anos, grande produtora de massa orgânica, e o gado se alimenta das folhas, da vagem e das sementes. Grande produtora de massa orgânica, nativa daqui, dessa área do Nordeste, que é chamado de cerrado. O verdadeiro cerrado brasileiro é aqui no Nordeste, porque existe até 300 plantas a nível de árvores e arbustos, que são plantas de vida longa. Enquanto que aqui a gente está vendo essa massa vegetal gramínea e relva, a grande densidade de plantas que nasce aqui. E o homem poderia cortar essa planta para fazer a silagem enquanto ela está verde,
para alimentar o gado na hora que ela não existisse aqui naturalmente, porque são plantas de vida curta, que duram no máximo 180 dias, da hora que nasce até a hora que morre. E o homem ainda não pensou nisso. E a gente vê que o açude não é solução para se captar e se armazenar água da chuva, porque, como a gente disse, com menos de 30 milímetros de chuva em 24 horas não tem água corrente. E se não tem água corrente no riacho, não tem água no açude. Mas a gente está vendo ali atrás, um bairro de uma cidade, e a gente sabe que a cidade é a selva de pedra, impermeável, e tudo na cidade é impermeável. Então 90% da água da chuva precipitada ali no bairro, aquele bairro que a gente está vendo lá no fundo, ela vem para cá. Por que ela vem? Porque ela vai escorrer por gravidade. A gente vê que é no alto. O bairro é no alto. 90% do bairro é impermeabilizado com ruas, prédios, casas, telhado da casa, tudo é impermeável ali. Para a água da chuva. E aí, aquela água escorre para cá. Então, mesmo assim, apesar dos 390 milímetros de chuva aqui nessa área em 2026, precipitando ali na área impermeável, essa água não foi suficiente para encher o açude. Por quê? Porque a perda é extraordinária, a perda de água aqui por evaporação, puxado pela terra seca. No açude perde-se uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. Então significa dizer que nos 180 dias desse ano de 2026, aqui choveu, a água que saiu desse açude foi de 180 centímetros. Ou seja, quase 2 metros de lâmina d'água fugiu daqui por diversos vetores. Nós citamos a evaporação, mas também existem outros vetores. Então, construir reservatório de água no chão, a céu aberto, nessa área do Brasil, é suicídio. Não tem como armazenar água, segurar água aqui. E o homem teria que pensar numa fonte de água, numa obra hídrica, que captasse 100% da água da chuva precipitada e armazenasse, tal qual vem das nuvens, 100% dessa água. Mas ainda, embora exista essa obra hídrica na literatura mundial, aqui no Brasil ainda não se conhece, portanto não se adota. Então, como a gente disse, nesse caso o homem está promovendo o suicídio econômico, o suicídio ambiental, o suicídio ecológico, o suicídio hídrico. Com tanta chuva, mas não basta chover, tem que ter água doce no estado líquido que o homem utiliza, e todos os outros seres vivos daqui das terras emersas dependem dessa água. E nós só temos um período chuvoso que dura no máximo 150 dias. E o ano tem 365 dias. Era preciso o homem já evoluir cientificamente para aprender a captar e armazenar integralmente a água das chuvas. Sem fuga, sem contaminação, sem esgotos, sem veneno da lavoura, sem petróleo, sem barro, sem micro-organismo. Então o homem está com todos os recursos disponíveis para acabar com a seca nordestina, mas infelizmente não tem capacidade intelectual para entender o que nós acabamos de explicar aqui com relação à falta de água aqui nessa área do Nordeste, que o homem chama de seca.